Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson. Hoje mais um vídeo aqui de resenha no blog e eu vou falar, esse livro foi o melhor livro que eu li em 2019, cara. Foi um livro que, uau, ele me chocou de uma forma que há muito tempo eu não era chocada. É aquele livro que eu saí da leitura e falei, meu Deus do céu, o que que eu li? O que é isso? Por quê? Onde? Como? Foi uma leitura que eu preciso bater um papo com vocês. Vocês sabem que eu não sou muito fã de spoiler, mas gente, não tem. Eu vou deixar o alerta de spoiler aqui. Claro que eu não vou falar nada muito bizarrão, mas com certeza eu vou dar algumas informações. Então, se você não leu o livro, se você quer ler o livro antes de saber de tudo, eu vou super entender. Então, vamos comigo que hoje eu vou falar de Recursão. É o livro da Intrínsecos de outubro e, né, é do Blake Kurt, esse autor, né? Tô aqui com esse livro que veio diretamente do Brasil para mim. A gente tem uma coisa bem engraçada falando que memória é tudo e cada lembrança contém um universo, que é o marcador daqui. E contar um pouco dessa história desse livro. Esse livro meus pais, né, trouxeram para mim, porque na verdade o blog é parceiro da Intrínseca. A Intrínseca mandou aí para os parceiros a caixa de outubro. Meus pais vinham me visitar, minha mãe me mandou foto, falou: "Olha, chegou um livro para você, você quer? Você quer?" Eu falei: "Claro, manda esse livro para mim." Trouxeram o livro. Eles vieram para cá no final de outubro, né? O livro chegou no meado do mês, assim, no início do mês mais ou menos, e eu só recebi em mãos no final de outubro. Eu vou falar que, infelizmente, eu levei um mês para ler esse livro, o que foi muito errado da minha parte. Eu só fui ler ele em dezembro, começou o inverno aqui, tá ficando frio pra caramba. Então, o que eu fiz foi num final de semana que tava muito frio, tava chovendo, tava muito triste. Eu falei, quer saber? Vou pegar esse livro me olhou, eu olhei pra ele, eu comecei a ler e eu não parei até terminar. Esse livro, gente, é uma coisa muito louca. É uma coisa que vai misturar memória e viagem no tempo, que sem noção. E, por outro lado, foi uma alegria de estar com esse livro na mão, porque, infelizmente, aqui na França, a gente não tem muito livro em português, tá? É difícil as coisas aqui em português. E os livros franceses, eles são como os livros americanos. Eles não são escapadura ou papel pólen, uma coisa bonita que a gente faz no Brasil. Eles são com aquela capa bem molenga mesmo, aquele papelzinho de pão. Claro, às vezes eles são mais grossos e tal, isso não é um problema, mas só quando é edição especial, algum tipo de comemoração, ou se aquela história vai ter um projeto gráfico diferenciado, que o livro sai melhor. Se não, é bem aqueles paperbacks que eles têm nos Estados Unidos. Então, os livrinhos aqui são, assim, são ok, tá? Pra ler, pra interagir na língua, não é um problema. Mas, cara, tinha muito tempo que eu não li um livro físico em português, entendeu? Tipo, de pegar o livro. Acho que a última vez que eu li foi o outro livro da Intrínseca que chegou no final do ano passado. Que eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado, que foi o Intrínseco também, eu esqueci. É o caso da mansão de Bowen. Que foi esse livro, se eu não estou enganada. Foi a última vez que eu li um livro físico em português. Senão eu estou sempre lendo no Kindle. Enfim, livro, já vou começar falando que foi letal, foi minha melhor leitura de 2019. E esse livro ele é dividido em 5 partes com um epílogo. Então vamos entender de quem é essa história. A história é da Helene e do Barry, tá? Em cada uma das partes, gente, vai acontecendo algumas coisas. E o final é muito crazy, o final é muito louco. A gente tem o Barry, ele tá no ano de 2018. Presta atenção nas datas que é muito importante. 2018. E ele é um policial em Nova York, que ele foi chamado para atender um suicídio, né? Uma tentativa de suicídio, a pessoa quer se suicidar. E aí, quando ele tá lá conversando com a pessoa, a pessoa fala que ele está sofrendo da síndrome da falsa memória. Ele nunca tinha ouvido falar nisso e a pessoa explica que é ter lembranças de uma vida que ela nunca viveu, entendeu? E aí eles conversam, ela acaba morrendo essa pessoa, ela pula do prédio, ela tá num prédio, ela pula. E claro que ele não deixa pra lá, mas isso não chama a atenção dele. Porque o Barry, gente, é policial, mas ele tem um passado bizarro.
né? Porque ele tinha uma filha, ele era casado, e essa filha, com 15, 16 anos, ela morreu atropelada. E isso nunca passou para ele, entendeu? Isso é uma coisa que ele trouxe da vida dele, né? Esse sentimento de, ai, se a minha filha agora, vamos supor, ai, estivesse viva, ela estaria completando X anos, o que, que ela seria da vida? Então, ele se separou da ex-esposa, eles tiveram muitas brigas, muitas mágoas, e eles sempre comemoram o aniversário da menina, né? Tipo assim, não de morte, o aniversário dela mesmo, né? Tipo, tomando um café, jantando e comemorando, falando nesse seguinte sentido: ah, se a fulana estivesse viva, o que, que ela estaria? Então, ele que vai começar a investigar essa questão da falsa memória. A outra narradora é a Helena. A Helena é uma cientista, ela tá 10 anos atrás. Então, o Barry tá ali 18, né, 17, 18, 19, porque a história vai evoluindo. Ela tá 2007, 2008, 2009, tá? A narrativa dela. Então, eles estão 10 anos de diferença na narração. Ela é uma pesquisadora que trata da memória e ela está chegando numa situação que, como vocês sabem, qualquer pesquisador precisa de dinheiro, claro. E aonde ela está fazendo a pesquisa, o pessoal falou que, ó, deu ruim pra tu, filha. A gente não vai ficar, então ela precisa saber o que, que ela vai fazer da vida. Ela vai continuar? Ela vai parar? Ela vai fazer uma outra proposta? Ela vai para um outro lugar? Porque ela está buscando sobre a memória. A mãe dela sofre de Alzheimer e a ideia dela é que ela possa buscar a memória atrás da mãe, para que a mãe não perca a memória, né? Porque a gente sabe que o Alzheimer, infelizmente, é uma doença degenerativa muito, muito triste. Então a pesquisa dela é meio para isso. É sobre essa situação de como é que a gente pode fazer para essas memórias não se perder, ou se existe algum meio de, tipo assim, guardar a memória e você poder reativá-la. É mais ou menos essa linha da pesquisa dela. Então, na primeira parte, a gente vai conhecer esses personagens, o que, que eles fazem, como é que foram, não sei o quê. Ao mesmo tempo, né, que a gente tá ali, pro final, né, da primeira parte, a gente tem que o Barry vai começar a investigar o que, que é esse negócio da falsa memória, porque a moça que pula, né, que se suicida, não é a única, começam a surgir outras pessoas alegando que tem falsa memória, e a Helena consegue um investidor, né? Uma pessoa assim, uma pessoa com muito dinheiro fala: então, eu gostei muito do seu projeto, senta aqui comigo, vamos fazer isso funcionar, eu vou te dar carta branca, ilimitada, fundo, tudo que você quiser, vai pra frente. Então, no final da primeira parte, a gente tem mais ou menos essa ideia. Tipo assim, o que tá acontecendo com eles, entendeu? Já na segunda parte, a história sofre para mim uma grande reviravolta. Porque como o Barry tá mais adiantado, ele começa a ir atrás dessa síndrome da falsa memória e ele descobre que hoje em dia, né, nos dias de hoje, tipo 2018, 19, é possível você botar essas memórias, você mudar um acontecimento da sua vida. Então, na verdade, você escolhe um ponto e meio que volta para esse ponto. É como se você voltasse no tempo dentro de uma memória. E aí ele escolhe fazer isso e evitar que a filha seja morta. Só que quando você faz isso, todas as pessoas envolvidas, elas vão sofrer algum tipo de situação, entendeu? Então ele tem essa oportunidade, ele escolhe voltar para o período e salva a filha dele. Então, de vez ele crescer com aquela mágoa de nossa, minha filha morreu, eu me separei da minha esposa, blá 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 blá, ele tem a versão que a filha dele não morreu e ela continua vivendo a vida dele. Então ele já alterou aí o futuro. E a Helena começa a ver que a ideia que ela criou para a mãe está tá se desenvolvendo muito mal. Ela tinha uma ideia muito lúdica, só que a galera já está querendo aproveitar essa ideia dela de voltar na memória, de salvar a memória, como algo para fins comerciais ou militares, né? Então são as duas situações ali e ela começa a ver que não tá dando certo, alguma coisa tá errada, isso não vai ser muito bom, sabe? Isso vai dar ruim, isso vai dar merda. Então, a partir daí, gente, a gente vai ter o livro 3, ela explicando por Barry quem ela é e
E por que que eles não podem, né? Porque o Barry tinha uma ideia de acabar com esse lugar onde ele conseguiu entrar na memória. E ela tava lá falando que, olha, você não pode fazer isso porque vai dar ruim, vai acontecer isso, isso, isso. Então, ao mesmo tempo, eles vão. Ela vai contar quem ela é e ele vai contar o que que ele fez, entendeu? Ah, sua filha, não sei o que, não sei o que. Então é um momento que os dois personagens realmente se encontram. Então, realmente é o único capítulo, apesar deles narrarem, continuarem narrando diferente, eles mantêm assim a mesma linha e tal, as mesmas datas, né? É uma coisa linear, não fica trocando de década. Então aqui é onde ela vai contar mais. Então aqui realmente vai ser o momento que ela vai desenvolver a história, o que que é esse negócio da memória e tal. E a partir do livro 4 e livro 5, o negócio fica louco, gente. Fica louco porque eles começam a ir voltar no tempo. Para resumir um pouco o livro 4 e 5, o que acontece? Como a Helena falou, o negócio estava dando ruim e, infelizmente, a máquina que ela cria, porque esse negócio da memória acaba virando uma máquina, cai na mão de um maluco. Esse maluco que tava lá dando dinheiro pra ela tinha uns parafusos a menos. O cara começou a fazer um negócio meio recreativo, do tipo assim: qualquer um pode vir aqui e entrar na máquina, né? Desde que pague, desde que faça as coisas, você pode mudar as datas. Só que acontece uma determinada situação e essa máquina vai parar na mão do governo, dos militares. E aí, filho, os militares querem fazer o quê? Querem voltar no tempo para poder mudar a história. Então, como é Estados Unidos, aonde eles perderam, tipo assim, o Afeganistão, sabe? Se eu puder evitar que as pessoas, sei lá, morreram, se eu puder evitar que a gente atingiu uma comunidade que não tinha, sei lá, um terrorista e matamos não sei quantas pessoas. Eles querem começar a fazer isso. Só que o grande problema aqui dessa história toda, gente, é que quando a história volta para a data junto, então, tipo assim, a mente do mundo, a coletiva, começa a bater nas mesmas datas, é onde acontece a tal da síndrome da falsa memória. E aí começa que a escala virou global. Antes era uma outra pessoa. O problema é que quando você interage com uma coisa muito grande, muita gente ao mesmo tempo, a memória de muita gente é afetada, entendeu? Então, por exemplo, tem uma hora que tem um arquiteto que diz que a parte mais triste da vida dele, assim, alguma coisa, foi ele não construir um edifício. Então ele volta e faz esse edifício. E do nada, esse edifício surge. Na data que era para esse edifício estar pronto, entendeu? E aí todo mundo começa a brigar e falar: gente, tá tendo um caos, tá tendo um caos, tá tendo um caos. E aí a gente começa a descobrir nesses dois livros que não é a primeira vez que isso acontece. A Helena, principalmente, está indo e voltando no tempo, né? Esse looping dela, há muitos anos. Ela está tentando entender como ela faz para não que a sua máquina, né, que a sua criação não caia nas mãos dos militares e dessa treta toda. E o Barry, ela conheceu o Barry há muitos anos, né? Na verdade, quando eles se encontram aqui no livro 3, vamos dizer assim, eles já se conheciam de outras tentativas dela. Então é onde a cabeça explode. A cabeça explode porque eles vão tentar diversas coisas aqui, gente. Até que vai ter, claro, a solução, que eu não vou falar qual é. E aí a gente vai chegar no epílogo. O epílogo tem umas horas que são muito tristes, porque você fala assim, ela levanta e fala que as coisas não estão dando certo, que não sei o que, enfim, sabe? Ah, o que ela criou, que era uma coisa positiva, acabou virando uma arma. Então tem umas horas assim durante o livro que ela tá nesse loop infinito, ela não sabe o que fazer para parar a linha. Ela não sabe aonde é que ela tem que ir, porque ela já tentou de tudo várias vezes. Né? Várias vezes ela já tentou de tudo e a gente começa a ver que várias histórias se movimentam, entendeu? Várias histórias vão acontecendo no meio disso, né? Então, os livros 4 e 5 eles vão mostrar essas intervenções no mundo. E é muito bizarro, gente, é muito bizarro. Foi onde realmente a cabeça explodiu. Mas eu adorei o livro. É uma coisa muito bizarra falar de linha do tempo, porque apesar de você entender que são duas linhas diferentes, eu não entendi que era uma viagem no tempo. Eu só comecei a entender uma viagem no tempo quando o Barry entra na memória.
E aí eu falei, bom, ele entrou na memória, a mulher criou a cadeia, criou o negócio lá da máquina da memória, eles têm que se encontrar em algum momento. Então foi onde eu comecei a saber que eles iam se encontrar. Mas eu não sabia aonde, no que, como isso ia ser feito. E vou falar pra vocês, gente. O autor escreve de uma maneira maravilhosa. Os personagens são muito bem construídos. Você fica até em dúvida muitas vezes, porque eles vão mudando, eles vão evoluindo e tem hora que você, depois que você percebe isso, entendeu? Você não percebe de cara que as pessoas são boas ou mais, ou elas entendem ou não entendem, sabe? Você vê a evolução dos personagens, você vê a construção de cada um dos personagens, o jeito que ele escreve é muito bom. Os capítulos, mesmo trocando, né, o Barry com a Helena, com não sei o que, né, os capítulos são curtos, mas eles fluem, eles te dão a informação que precisa ser dada, sabe? Geralmente, assim, cada um narra em torno de duas, deixa eu ver aqui, depende um pouco, mas é um pouco isso, entre 2 a 4 folhas. Então, a leitura é muito rápida, a leitura é muito dinâmica, você fica assim, querendo saber mais e ao mesmo tempo o outro personagem vai trazer mais informação e você fala, cara, meu Deus, quem eu sigo, sabe? Então foi um livro que realmente me prendeu do início ao fim. Eu li esse livro, como eu falei, numa tarde. Eu amei esse livro, eu amei mesmo. É o tipo de livro que eu queria muito que virasse uma série, ou um filme, ou alguma coisa muito dessa, porque eu queria ver isso. Mas ao mesmo tempo eu não sei se eu quero que vire uma série ou um filme, porque você fala assim, ai, a galera vai cagar tanto no negócio que é melhor deixar na imaginação. E foi um livro que há muito tempo não me prendia, né? Uma história que não me prendia, que não era mais do mesmo. Porque tem muita coisa de viagem no tempo, que o cara cria uma máquina, que não sei o quê. E aqui é uma coisa meio. Vocês viram a origem? É meio a origem, não é exatamente a mesma ideia, mas eu acho que é tão nonsense quanto a origem. Eu acho que se a gente puder falar isso, fazer uma ligação, seria mais ou menos isso. Então, eu vou super indicar Recursão. É um livro maravilhoso, é um livro que vocês precisam ler, é um livro de 400 páginas? Não, nem isso. 300... 315 páginas, exatamente. Eu não vou nem comentar do final, porque o final, o final deixou muita coisinha aberta e eu fiquei puta. Mas eu entendi porque o final. Mas ele deixa muita coisa aberta, então se as pessoas estão esperando o final revelador, já vou logo tirando o cavalo da chuva que não tem o revelador, o final ele é aberto. Mas foi uma leitura muito maravilhosa. Eu espero que se você leu, você tenha gostado também. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você mais gostou nesse livro. Se você também pirou a cabeça enquanto você estava lendo. Se você ainda não leu, se você já conhecia, se você já tinha ouvido falar desse livro ou desse autor, porque eu também não conheço o autor, é a primeira vez que eu tô lendo dele, né? De coisas interessantes. Eu sei que ele tá ligado com algumas séries na televisão, mas não foi nenhuma que eu tenha visto. E é isso, gente. Eu amei esse livro. Eu tinha muito tempo que eu não era sacudida desse jeito que eu fui. Super indico. Só tenho que falar bem. É, eu vou ficando por aqui, chega de falar e é isso. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E é claro, segue lá o blog nas redes sociais, que tá aqui do ladinho. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Super beijo para vocês. Deixem seus comentários de próximos livros, de dicas, de sugestões, o que vocês acharam desse livro. Enfim, é isso aí. Beijos, beijos, beijos. Au revoir. Tchau, tchau.